Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do GE Invest para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre de 2022 e hoje a gente vai falar da Movida conforme foi uma das escolhidas na nossa votação lá que o pessoal decidiu que empresa que a gente estaria para cá. Então eles decidiram para a gente fazer vídeo da Movida, da Engie e da Brasil Agro. E eu fiquei um pouco surpreso porque a gente já cobriu bastante aqui a Movida no segundo trimestre, no primeiro trimestre, então o pessoal continua bem interessado, talvez porque as ações da empresa só nos últimos 12 meses já caíram 40%, tendo caído aí próximo do resultado, 30% nessa semana aí um pouquinho perto do resultado e depois da divulgação do resultado. Então eu não vou focar tanto aqui nos resultados da empresa, tá? Porque a gente já falou bastante, o segundo trimestre realmente não teve grandes mudanças aqui de fundamentos da empresa, mas numa segunda parte do vídeo eu quero falar para vocês o porquê que eu acho que essa queda está acontecendo e qual a minha visão sobre os motivos e o que pode estar ocasionando essa queda, tá? Então, se você quiser entender um pouco mais, fica aí para a segunda metade do vídeo. Falando dos resultados da empresa, como eu falei para vocês, vou focar mais nos destaques, né? E os destaques já explicam bastante do resultado da empresa e vão fundamentar bastante também da minha opinião, mais por fim do vídeo. Mas a empresa informa aqui que ela conquistou 2 milhões de novos clientes na parte ali do RAC, que é aquele aluguel para pessoa física, em comparação a 2020, tá? Então ela segue aí ganhando market share, muito bom para a empresa. GTF com 180% de aumento no volume de diárias contratadas, então para quem não lembra, a Movida fez uma incorporação de uma grande empresa de gestão de frotas ali mais ou menos em 2021, se eu não me engano foi uns 40 mil carros, e ela teve um aumento de contratos GTF acima do aumento dessa frota. Então, outro ponto positivo aqui no resultado da empresa. A frota dobrou em comparação a 2020, né? Então, uma adição líquida aí de 104 mil carros e triplicou de valor aí, aumentando os ganhos de escala da empresa. Inclusive, eles já informaram que eles estão no nível de escala muito próximo ali da gigante do mercado, que é a Localiza. Já tem um desconto ali na compra muito parecido e não vem mais sentido em crescer assim muito fortemente no curto prazo. Já estão num tamanho suficiente para seguir agora disputando de uma forma mais competitiva com a Localiza. Um novo patamar de receita, então a empresa chegou aí anualizado, aí, se a gente analisar o terceiro trimestre de 2022, é uma receita de 10 bilhões de reais, então é um patamar realmente muito forte comparado aí a 2020, 2019. Expansão geográfica, né? A empresa está chegando em cada vez mais cidades do Brasil, com 38 novas lojas RAC e 20 de seminovos em relação a 2 anos atrás. Então, está mostrando aqui toda a evolução que ela fez nos últimos 2 anos. Eu acredito que a Movida está fazendo isso justamente porque se a gente olhar aqui o valor da empresa há 2 anos atrás, mais ou menos ali em setembro, outubro de 2020, ela só caiu de lá para cá, ou então está muito próximo daquele valor se a gente quiser ser um pouquinho mais bonzinho ali, pegar o início de 2021. Então a empresa quase não saiu do lugar, a cotação dela ou está caindo, e em vários indicadores aqui operacionais a empresa está mostrando que ela mudou de patamar, né? Então ganhou market share, está com mais contratos de GTF, né? Está com um novo patamar de receita, tá chegando, expandindo mais para o Brasil as lojas dela. A parte de precificação, né, ela ganhou quase 100% de aumento nas taxas diárias no RAC e nas taxas, e 38% nas taxas de TF, e ganho de preço de venda de 56% nos seminovos, então ganhando em todas as linhas, né, que são as 3 linhas principais aí da Movida e também da Localiza, né, qualquer locadora. A parte de alianças, né, a estratégia que ela fez em 2020 e 2021 para manter as compras fortes, que ela permitiu com que ela dobrasse aqui o tamanho da frota dela, né? Então, ela em contato aí com essas 9 montadoras, principais montadoras do mercado, mantendo aí a frota dela mais jovem do mercado. Talvez por isso ela tenha ganho tanto market share. Então, é uma estratégia que na nossa visão já na época a gente achou muito acertada e continua achando, tá? Uma outra estratégia que ela vem adotando, né? Uma venda de frota com ticket mais alto. Então, ela está igualando ali o preço de compra dos veículos com o preço de venda dos veículos, deixando muito perto, melhorando ali a rotatividade, né, a geração de caixa dela no trimestre, outro ponto positivo. Internacionalização da empresa, ela fez recentemente um anúncio da aquisição da Drive on Holidays lá de Portugal, com 3,3 mil carros. É uma compra ainda pequena, mas a empresa já está colocando um pé ali fora do Brasil em moeda forte, então também interessante, né? Então vários pontos interessantes aqui dos destaques da empresa. Quando a gente parte para o resultado dela, né, ainda falando um pouquinho aqui dos pontos operacionais, a frota, como a gente comentou aqui, atingiu 212 mil carros, um crescimento de 26% em relação ao mesmo período agora de 2021, né, agora a gente está olhando 2021. As lojas aqui aumentando também, chegando a 228, né, saíram lá de 202,
202 lojas para 228. O número de diárias também crescendo aqui 14% ano contra ano na parte do hack, 38%, né, como a gente falou, ano contra ano na parte de ETF. Bons resultados para a empresa. A receita bruta, tanto de hack quanto de ETF, crescendo bastante. E o número de carros vendidos também crescendo. Então a empresa está gerindo muito bem a frota dela. Então, por enquanto, a gente ainda não entendeu o que pode estar motivando essa queda, porque tudo no resultado da Movida, todos os fundamentos da empresa, a parte operacional, não tem muito o que falar. A empresa realmente vem entregando bastante resultado. Vamos agora para os destaques financeiros da empresa para a gente ver se faz sentido o que está aqui, tá? Então a receita bruta da empresa chegou aí. Vamos ver a receita líquida, né? Chegou aqui 2,6 bilhões de reais no trimestre, um crescimento de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, muito bom crescimento de receita. O EBITDA dela chegando aqui a 925 milhões de reais, né? Um crescimento também de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa tem um problema ali onde ela começou a comprar carros um pouco mais caros ao longo de 2022 por conta da inflação de novos e seminovos, né, que a gente viu no Brasil ainda em 2022. O mercado alto ainda está um pouco bagunçado, ainda está produzindo menos do que deveria, mas a empresa mesmo assim conseguiu manter um crescimento interessante de EBITDA. Quando a gente olha aqui a parte do EBIT, que é a geração de caixa operacional antes do pagamento de principalmente de juros, né, de juros de dívida, a gente vê que a empresa teve um resultado, não, EBIT de 624 milhões, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, ela teve sim um problema aí por conta desse aumento de custos, mas ainda assim teve um resultado interessante, na nossa visão, um resultado positivo até essa linha de EBIT. Quando a gente chega aqui no lucro, a gente vê que a empresa teve uma queda no lucro, né? Lucrou apenas 93 milhões nesse trimestre, uma queda de 63% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o EBIT da empresa, que é o resultado antes principalmente os juros da dívida, veio positivo. Quando computou ali os juros da dívida, a empresa teve uma queda de lucro, tá? E se a gente olhar aqui a dívida da empresa, tá? Isso aqui é a demonstração de resultado completo dela, que ela não colocou aqui a despesa financeira. A gente vê que no terceiro trimestre de 2021, ela teve uma despesa, um resultado financeiro negativo em 132 milhões, e nesse trimestre pulou, né, saltou ali para 513 milhões negativos. Então, realmente teve um impacto muito forte aqui, reduzindo o lucro operacional dela nesse trimestre para 93 milhões. E isso, na nossa visão aqui, como a gente já explicou no segundo trimestre de 2022 da Movida, faz parte, é o modelo de negócio da empresa. Ela precisa fazer esse movimento de crescimento agora. A dívida dela é saudável, mas está ficando mais cara por conta do aumento da taxa de juros. Paciência, faz parte do modelo de negócio da empresa, né? Ela tem que fazer esse movimento de crescimento agora e acaba penalizando um pouco ali a linha final, a linha de lucro da empresa. Isso está acontecendo também com a Fleury, que tem feito algumas aquisições, com a Ipera, também está passando por um movimento parecido. Então, é um custo que algumas empresas têm que pagar por conta do crescimento e elas não podem controlar aí a taxa de juros do país, e acabou que a dívida ficou muito cara de um ano para cá e muito rápido. Então, na nossa visão, veio um resultado positivo dentro do que a gente esperava, né? Teve aí, logicamente, uma queda no ROIC por conta da queda no lucro líquido devido ao aumento da despesa de dívida, com o aumento de dívida que ela tem, né? Ela se alavancou demais no último ano, mas, na nossa visão, um resultado positivo. Outra coisa que pode ter aqui em questão de fundamento incomodado alguns investidores, né? Se a gente passa lá para a parte dos resultados da empresa, da parte seminovos, a gente vê que a empresa teve uma receita líquida de seminovos que avançou bem, né? Cresceu aqui, quase que dobrou de um trimestre para o outro, quando a gente pega anualizado, né? Se a gente pegar aqui só o terceiro tri de 21 versus 22, um crescimento de 67%, com uma receita de 1,4 bilhões nos seminovos. Porém, dessa receita de seminovos, agora a margem EBITDA da empresa tem caído, né? Caiu de 22% para 10%. E a gente já vinha avisando aqui nos vídeos anteriores da Movida, que essa margem vai cair cada vez mais. A tendência é que ela fique próxima de zero, 1% de margem EBITDA, 3, 4, 5% de margem EBITDA se a empresa for muito bem gerida, com muita vantagem competitiva e que não esteja expandindo ali ou com alguma questão que aumente ali os custos dela. E então, vocês que investem na Movida não tem que colocar na conta, nas suas contas que vocês fazem de expectativa, um resultado positivo dessa parte de seminovos, porque o ideal é que a empresa vai ter um lucro bem próximo ali a zero, né? Em alguns trimestres vai vir uma margem líquida de 1%, no outro negativo 1%,
mas a tendência é que vá a zero. Então, eu não sei se o mercado não sabia disso, eu não sei se o mercado não. Se é uma empresa, por conta da capitalização dela, por conta do tamanho dela, não é muito vista pelo mercado, mas se surpreenderam novamente com uma coisa que já era para todo mundo estar sabendo, tá? Então, isso daqui vai continuar nesse movimento. A gente não espera que a margem EBITDA da parte seminovos vai continuar próximo de 30%, igual a gente viu no ano passado, tá, pessoal? Então, isso daqui, na nossa visão, o mercado reagiu negativamente, mas já não era para ter reagido, já era para ter precificado isso faz tempo. Continuando aqui, então, falei um pouco dos destaques da empresa, como eu falei para vocês, da parte de destaques operacionais, a empresa vem entregando bastante, vem entregando um bom resultado, trimestre após trimestre. Parte de destaques financeiros também, com resultados interessantes, aí penalizado um pouco por essa questão da margem dos seminovos e por conta da dívida dela, na nossa visão, faz parte do negócio da empresa. Então, o que eu quero falar um pouco para vocês agora é o que pode estar motivando essa queda da empresa, né? Principalmente esses últimos 12 meses que caiu aí 40%. E eu separei aqui alguns motivos, né, alguns 4 tópicos que eu acredito que os investidores de Movida, investidores em geral, costumam comentar bastante em relação à Movida, tá? O primeiro deles é que isso foi comentado muito em 2020, quando foi anunciada a fusão da Localiza e da Unidas, é que essa fusão entre essas duas gigantes do setor seria muito prejudicial para a terceira maior do setor, que naquela época era a Movida, tá? Até hoje ainda é a Movida. Só que agora a gente tem duas grandes players, né? A Localiza mais Unidas e a Movida em segundo lugar. Naquela época, muitos gestores comentaram que a empresa ia ser prejudicada, muitas casas de análise, muitos bancos, um boato até de que a Movida ia falir, né? Por conta dessa fusão. E o que a gente viu de lá para cá é que não se concretizou essa preocupação toda, esse pessimismo todo, né? A Movida saiu de uma frota de 112 mil para uma frota de 212 mil, então uma adição aí de mais de 100 mil carros praticamente, como a gente viu no resultado dela. Então, a empresa continuou crescendo a despeito dessa fusão. Inclusive, a Localiza e a Unidas ficaram um pouco paradas. Não sei se foi por conta dessa fusão, mas elas não saíram muito do lugar nesses últimos 2 anos, principalmente a Localiza. E a Movida aproveitou esse espaço para crescer, fortalecer as parcerias com as montadoras e não, pelo menos no sentido de crescimento, não foi impactada, tá? E a receita de locação da empresa saiu de 395 milhões para 1,2 bilhões, tá? Eu não coloquei aqui a receita total que conta seminovos, porque a gente teve uma inflação no preço dos carros, né? Aqui vocês poderiam entender que o resultado está inflado por conta de um preço de carros ali que foi irreal, alguma coisa nesse sentido. Então, coloquei realmente aqui só o operacional da empresa. Saiu aí de uma receita de 400 milhões praticamente para 1,2 bi, mais do que triplicando aqui praticamente a receita da empresa. Então, a gente não teve nenhum impacto ainda em questão de fundamentos negativos da fusão da Localiza e da Unidas. Então, o mercado ainda está muito apegado nessa crença de que isso vai ser negativo, e na nossa visão aqui no GA não vai ser negativo, vai ser positivo. Concentração sempre é positivo para grandes players, tá? E a Movida e a Localiza eram grandes players. A concentração vai ser ruim para players pequenos que vão abrir espaço para essas duas. Segundo tópico que eu vejo que comentam bastante, né, a questão do ICMS, porque as locadoras, isso aqui não é só a Movida, né, locadoras, a Localiza, elas não têm ICMS e por isso elas ganham muito dinheiro. A verdade, pessoal, é que, como eu expliquei para vocês, não é para as locadoras ganharem dinheiro ali na revenda de veículos. A tendência é que elas tenham uma operação ali com uma margem líquida próxima a zero. Em vários anos, a Movida, inclusive, deu prejuízo. Não é o objetivo deles ganhar dinheiro com isso. E isso já foi entendido pela nossa justiça. Então, não é a atividade principal da empresa, não tem por que considerar como atividade principal da empresa uma atividade que dá prejuízo para você, que faz parte só ali da sua rotatividade de frotas. Mas caso seja alterado esse entendimento, que a gente sabe que no Brasil até o passado é incerto, pode ser que por algum novo entendimento isso ocorra, a Movida pode ser beneficiada por conta dessa alteração. Então, o mercado e as pessoas, investidores, ficam preocupados com essa questão. Pode ser que a Movida saia beneficiada, né? Ela, se for considerada uma empresa que pode fazer um comércio de veículos, né, que isso é uma das atividades da empresa principais, ela pode começar a receber carros do trade-in, né? Ou seja, carros usados. Você tem seu carro aí que você usou há pouco tempo, 1 ano, 2 anos, você quer vender, você vai lá na Movida e vende. Hoje, essas vendas estão na mão das concessionárias. Então, a Movida, com milhares de lojas aí pelo Brasil, e a Localiza também, né? Milhares de lojas pelo Brasil, teria essa vantagem e
pegaria para ela essa receita. Então pode ser que uma coisa que muita gente está achando que é ruim vai terminar sendo boa, tá? Outra coisa, seria aberta uma nova linha de receita para venda de acessórios. Se ela pode vender o carro, ela pode vender acessórios também de carro. Imagina, várias lojas de seminovos e várias lojas da Movida espalhadas aí pelo Brasil, podendo vender também acessórios, gerando ali mais, não só receita, mas também uma espécie de omnichannel para o cliente, que não só pode comprar o carro e alugar, mas também arrumar o carro, quem sabe trocar um pneu, alguma coisa assim. Então, outra coisa que pode beneficiar a empresa. Outra coisa que também vai com certeza beneficiar tanto a Localiza quanto a Movida, né, é a parte da escala, tá? Então, se o governo, né, passa um tipo de imposto para se cobrar nas vendas, né, de locadoras, essas empresas vão começar a aumentar o preço dos carros para ter a margem de lucro delas provavelmente vai continuar sendo zero. Quem vai se prejudicar é o consumidor final, que vai pagar um carro mais caro, né? Porque o imposto não, a Movida não vai pagar de bom grado esse imposto, em vez da gente pagar, o comprador do carro que vai pagar o imposto. A diferença é que com a escala dela, ela pode transitar às vezes a venda por um estado que tenha um ICMS menor, ou ter algum outro benefício fiscal, ou ter uma compra mais barata que vai permitir com que ela venda muito mais barato do que as concessionárias. Então, as grandes sempre são beneficiadas por proteção de mercado, impostos maiores. As empresas maiores sempre são beneficiadas por esse tipo de movimento, tá? Então, se vier, pode ser um ruído ali de curto prazo que derrube as ações, mas possivelmente no longo prazo, na nossa visão, seria até positivo para a Movida, não para os consumidores. Para os consumidores deve ser ruim, mas para a Movida deve ser bom. Risco das montadoras é outra coisa que falam bastante. Esse risco de que as montadoras criem as suas próprias linhas de negócio, alocando seus carros ali direto para os clientes, matando ali o modelo de negócio das locadoras, tá? Uma primeira coisa que eu aponto aqui para vocês, na nossa visão, é de que não é o business das montadoras, tá? Elas são empresas que estão aí há 50, 70, 100 anos produzindo carros. Então elas são indústrias. Elas não sabem atender pessoas físicas. Elas sabem vender carros para outras lojas ou para outras indústrias por algum motivo. Então elas não sabem, elas não têm essa expertise, elas não têm o time de vendas, elas não têm as empresas, não têm os escritórios, não têm as lojas, né? Então imagina só eles terem que operacionalizar isso tudo e fazer bem a ponto de fazer melhor do que a Localiza, que está fazendo isso há décadas. Fazer melhor do que a Movida, que está fazendo isso muito bem hoje com alto nível de NPS, tá? Pode fazer mais barato? Há controvérsias, tá? Justamente pelo segundo ponto aqui, que é a parte do mix de portfólio deles. Então, se você pega uma montadora aí, sei lá, Ford, ela vai poder provavelmente alugar somente os carros da Ford. Então ela vai perder com certeza cliente justamente por não poder oferecer um mix, né? Às vezes um cliente quer um carro ali de outra montadora, da Peugeot ou de outra montadora, e não vai achar ali no site de locação da Ford. Então eles vão ter uma dificuldade para oferecer esse sortimento, vão ter dificuldade para ter escala nessa operação de locação, né? Imagina você ter uma loja em São Paulo, custa caro, para você alugar menos carros do que a Movida, que consegue alugar vários carros de várias montadoras ao mesmo tempo. Não sei se eles vão conseguir oferecer esse serviço mais barato para os clientes, tá? E os esforços, e outro terceiro ponto aqui, é que os esforços das montadoras estão voltados para a parte de eletrificação das frotas. Então, hoje, a maioria das montadoras, pelo menos as maiores aí do mundo, estão voltando o seu dinheiro todo, os seus esforços, os seus engenheiros, as suas equipes de vendas para eletrificação das frotas, que é a tendência, principalmente na Europa, tá? O mercado brasileiro é quase que irrelevante, o mercado brasileiro de automóveis, para essas grandes empresas, então eles não vão despender recursos para fazer aqui uma operação de locação no Brasil, porque eu não sei também, né? Muita gente especula isso, mas quando eles têm que, entendeu? Investir bastante para fazer essa transição. Na nossa visão, esse risco aqui, ele é pequeno, a gente, lógico, mensura esse risco na hora de precificar ali a Movida. Na nossa visão aqui, ele ainda hoje é pequeno, se ele aumentar, a gente vai estudar melhor, precificar esse risco, mas no momento ele é pequeno, tá? E um quarto risco, é um risco mais de mercado, é a parte do short, tá? Short é quando você faz uma operação apostando na queda das ações da empresa, e hoje a Movida é a ação do mercado mais shorteada da bolsa, tá? E na nossa visão, por que isso pode estar acontecendo, tá? O primeiro motivo é que o mercado, no momento aqui que a gente está vivendo agora, ele está apostando numa queda numa fuga por liquidez, né? Então, ele pode estar apostando contra todas as empresas que têm menos liquidez, né? Que têm menos ordens ali sendo negociadas diariamente,
pelo simples fato de que vários fundos são obrigados a vender empresas que têm menos liquidez no momento de risco desses, né, para que eles enviem seu dinheiro para empresas maiores, empresas com mais liquidez, para que eles tenham uma porta para sair correndo mais fácil, caso aconteça alguma coisa, aí alguma crise inesperada, algum comentário político que derrube todas as bolsas. É melhor você ser um fundo de gestão e ter comprado ações, por exemplo, da Localiza, que tem milhões sendo negociados por dia, do que da Movida, que tem um volume menor. Então a sua porta de saída na Localiza é menor. Então, alguns fundos já shorteiam empresas com baixa liquidez, sabendo que elas vão cair só por conta dessa razão, tá? Outro motivo que pode estar motivando esses shorts o mercado pode estar operando a duplinha, né, da Localiza e Movida. Então, o mercado ele opera, ele aposta na alta da Localiza, por exemplo, ele entra ali comprado em Localiza, mas caso a Localiza e a Movida caiam, né, o setor como todo caia, ele entra short ali na Movida para ele não perder tanto dinheiro assim e meio que fazer um hedge, tá? Então o mercado faz isso com várias empresas, né, Itaú e Bradesco, sei lá, Renner, C&A, pode estar fazendo isso também com a Localiza e a Movida, tá? Pode estar apostando também contra empresas alavancadas. A gente sabe que a Movida é uma empresa mega alavancada, tem bastante dívida. Já expliquei para vocês em outros vídeos que a dívida dela não preocupa tanto assim, quando você entende que ela tem ativos líquidos e pode liquidar essa dívida parcialmente. Mas o mercado ele não olha tão profundamente assim os fundamentos da empresa, a parte operacional, ele vai olhar números e quando você bate o olho na dívida da Movida, ali aparece uma dívida absurda, então ele acaba apostando ali contra empresas alavancadas nesse momento de taxa de juros alta. Isso mesmo que a taxa de juros da Movida, o custo de dívida dela não é o mesmo da taxa de juros, não é 14%, né? Não chega nem a 10%. Então, pode ser por isso. E por último, eu coloquei aqui outras razões, tá? Porque o mercado, a gente não sabe o que ele faz, né, no curto prazo, ele é super aleatório. A gente não tem como saber o porquê que todo mundo está comprando uma ação no dia ou vendendo uma ação no dia. Ele pode estar enxergando alguma coisa ali no balanço ou no resultado da Movida que boa parte das pessoas, principalmente as pessoas físicas no dia a dia, não vai conseguir enxergar, né? Pode ser que ele está esperando que todos esses itens que eu falei aqui sejam realmente muito prejudiciais à Movida, está apostando nessa queda, né? Shorteando nessa queda. Mas o que a gente tem que fazer como investidor nesse momento é se voltar aos fundamentos da empresa, né? E quando a gente olha os fundamentos da Movida, não tem muito como argumentar, tá? A empresa saiu lá de 2015 de uma receita trimestral de 287 milhões para chegar agora a 2 bilhões, né? Um crescimento aí praticamente 10 vezes em 6, 7 anos. A mesma coisa que as margens, o ROI, margem líquida, margem EBITDA, o ROI tudo subindo, tá? A dívida começou a pesar um pouco, mas como eu já falei para vocês, a empresa tem caixa para segurar a dívida no curto prazo, tem uma frota que vale mais do que a dívida, né? A frota da Movida hoje vale, se eu não me engano, 18 bilhões. Então, se ela vender metade da frota, ela paga aí, ela desalavanca metade da dívida praticamente. Então, ainda sobraria dinheiro em caixa. Então, realmente, quando a gente olha os fundamentos da empresa, toda a parte operacional que eu passei para vocês, tudo que a gente já falou aqui no vídeo, na minha visão, a Movida, nesse momento, é uma empresa muito interessante de se estudar, de você investir. Eu estou comprando Movida nesse momento, eu acredito que realmente a empresa é uma boa empresa, uma empresa com bons fundamentos, e é um daqueles casos onde a gente vê que o preço não está acompanhando os fundamentos, né? Em algum momento eles vão se encontrar. Beleza, pessoal? Bom, falando aqui da Movida, na nossa nota a gente já deu no segundo trimestre, acho que não precisa mudar. Setor nota 3, governança nota 5, empresa nota 9. Com essa internacionalização, se ela conseguir fazer isso ficar relevante, talvez um dia a gente vai ter uma empresa nota 10 de locação aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se vocês gostaram dos insights desse vídeo, encaminha para o seu amigo que tem Movida, que está preocupado, ou que acha que o setor vai quebrar, ou que a Movida vai quebrar, ou que não gosta de locadoras. Encaminha para esse seu amigo que tem muita gente falando muita coisa que às vezes não faz tanto sentido assim. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.